Time reserva, certo, Pedro? Que triste para os rivais isso, né? Tudo bem, Bruno? Tudo. Certíssimo. Time reserva contra o Nova Iguaçu. Exatamente, o semifinalista Nova Iguaçu era o time sub-23 do Flamengo. Foi uma jogada ali que não foi muito bem a defesa, foi um vacilo ali de um dos zagueiros e o Flamengo não foi muito bem naquela partida, 1-1. E depois, com o time principal, o Flamengo não sofreu mais nenhum gol. São 12 jogos nessa temporada e apenas um gol sofrido, justamente esse aí contra o Nova Iguaçu. Então tá muito difícil. O Rossi até tem virado meme nas redes sociais aí como um mero espectador, né? Porque ele tem observado muito bem o time de campo, sabe, com o uniforme limpinho. Enfim, não tem tido nenhum tipo de problema nessa temporada o goleiro argentino. O Flamengo está se preparando para esse Fla-Flu já, a reapresentação ontem no Ninho do Urubu, então toda aquela questão mais em torno de Gabigol volta, não volta, assistiu o jogo da cabine do último sábado, pequena lesão muscular, o Wesley também, as voltas com a situação aí de uma possível agressão a um torcedor, enfim, na Barra da Tijuca, ele ainda está um pouco mais longe de voltar, não por essa questão, mas a questão da recuperação da lesão muscular. Além disso, o Ayrton Lucas e o Pulgar saíram com algumas pancadas ali, sentem algumas dores ainda. Ontem ficaram na academia, mas inicialmente não preocupam para esse Fla-Flu de sábado, 21 horas no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem, pode perder por 2 gols de diferença, que vai à sua 6ª decisão consecutiva no Campeonato Carioca. Quem ainda não marcou com a camisa do Flamengo é o De La Cruz, camisa 18, mas que tem aparecido muito bem nos jogos, participado dos gols, enfim, uma formiguinha atômica ali, uma peça muito importante nesse meio de campo do técnico Tite. E o De La Cruz, gosto até de ser chamado de Nico, ele falou um pouquinho à Flá TV sobre esse momento, enfim, esse momento que tem vivido, esse estágio inicial com a camisa do Flamengo. A gente acompanha um pouquinho do Nico agora. Descansé, fue el día de ayer fue descanso, hoy ya de nuevo a la actividad, enfocarnos en el próximo partido que va a ser más difícil del que pasó. Creo que a medida que fueron pasando los minutos y nos fuimos sintiendo más cómodos en el partido, de esos pases encontramos muchísimo porque bueno, había mucho espacio. A todo el equipo creo que tiene mucha calidad, entonces eso también simplifica mucho. No me considero ambidiestro, me cuesta un poquito con la izquierda. Uno siempre intenta de ir mejorando día a día. Quizás hay un entrenamiento que lo agarro y digo, bueno, hoy voy a intentar de hacer todo con la izquierda, controles con la izquierda, pases con la izquierda y bueno, eso después va perfeccionando. Algo personal de chico, siempre mi cualidad física no fue de ser fuerte, que ya de chico ya tenía esa mentalidad de intentar de mejorar con la pierna zurda para sacar ventaja. Tá vendo, galera? Ele falou que não se considera ambidestro, então eu não falo mais isso aqui, hein? Tá aí então De La Cruz, enfim, falando também bastante do espaço que ele teve contra o Fluminense, o time do Flamengo teve especialmente ali no meio de campo, falando que não é ambidestro, mas sabe trabalhar bem também com a esquerda quando ele carrega aquela bola para a perna esquerda ali. É destro, mas sabe trabalhar bem com essa canhotinha. Bruno, Mari. Ô Pedro, fica com a gente no papo, porque a gente vai conversar sobre o De La Cruz, o Marra tem também o Nico, né? O Marra tem também uma análise, mas a gente queria destacar também isso dos gols, né? Os primeiros 10 jogos com o time principal, fazendo recorte desde 2020. O aproveitamento de 93,3% é igual ao de 2024, 93,3%. Mas o que chama a atenção é exatamente isso, os gols marcados... Mas é igual... Ah, tá. Sim. Em aproveitamento de resultado. Porque assim, né? 9 vitórias e um empate. Olhando essa tela, o que menos vai importar é o aproveitamento. Por quê? Porque o Flamengo vai jogar com times mais fracos. Independentemente do trabalho ser bom ou ser ruim, ele anda por si só. Então, 21 com o Domi, 22 com o Paulo Souza, 23 com o Vitor Pereira. Aí é mais baixo e mais drástico, porque nisso ele enfrentou a Supercopa, enfrentou o Campeonato Mundial. Sim. E em 2020 ainda era o Jesus. Agora, o que chama a atenção, independentemente do treinador, ou independentemente do adversário, principalmente por conta do treinador, é o número de gols sofridos. Isso. Que é 0. Sim. Porque impressionante. nessa faixa do calendário,
os adversários são mais ou menos os mesmos, e aí, sim, o número do Vitor Pereira acaba ficando prejudicado, que ele teve desafios mais pesados. Depois a gente sabia que não era só os desafios, é que também o trabalho não estava bom. Sim. Depois a gente viu. Mas o número de gols não é normal. Mas joga o campeonato estadual contra quem for, não é, Marra? Uma Se hora... não sofrer gol, é impressionante. Sim, uma hora o zagueiro vai falhar. Início da temporada, às vezes o entrosamento em jogada de bola parada não está o ideal. É normal. O time pode não estar mobilizado. Sim. E não tem argumento. Tocou na palavra. Porque em 2023, o que a gente falava aqui? Um time pouco mobilizado, pouco concentrado, tinha diversos problemas coletivos. A gente vê em 2024, mesmo no recorte estadual, que o Flamengo é dominante contra adversários mais frágeis, mas nesse recorte você também tem clássicos. Sim. O que o Flamengo fez com o Fluminense, não é qualquer time que faz, não. Sim, eu estou esperando a finalização do gol até agora. O Cano não teve chance para finalizar. Verdade. O Diniz errou na escalação? Sim, mas isso não deve diminuir o avanço, a evolução e o nível de atuação, de comprometimento, de concentração desse time do Flamengo. A gente fala muito sobre o sistema defensivo, não sofre gols. Claro, a pressão sufocante começa lá na frente. Tá todo mundo batalhando sem a bola. Então isso é uma virada de chave no mental que o Tite conseguiu moldar nesse Flamengo, que é o tal do equilíbrio que ele tanto fala. E se o Flamengo se manter assim durante toda a temporada, com um técnico de elite, porque o Tite é um técnico de elite, é o melhor técnico brasileiro que a gente tem, vai ser muito difícil bater o Flamengo. Porque o Flamengo sempre teve muito recurso financeiro, pela reformulação que fez, tem o melhor elenco do país, tem um técnico que chegou para resolver o problema e, por enquanto, está resolvendo. A gente está vendo um Flamengo crescendo, avançando. Já era um time difícil de sofrer gols quando o Tite chegou e agora ele passa a avançar também com bola, com a qualidade desses jogadores, como, por exemplo, o Nico, né? O Nico de la Cruz, que fez uma partida brutal contra o Fluminense. O que ele jogou contra o Fluminense, com e sem bola, eu acho que contagia o grupo inteiro, né? Quando que a gente se lembra de um Arrascaeta tão bem assim fisicamente? Não só sendo participativo com bola, criando, mas um cara que também está batalhando e sendo comprometido sem a bola. Então, é o impacto do trabalho do Tite, gente. Isso era questão de tempo, né? A gente debatia isso aqui quando ele foi anunciado. E é claro que é cedo e é claro que um dia vai tomar gol. Sim. Só que é o seguinte, a gente está falando que a gente tem. Claro. Sim, o paciente vai fazer tal e tal tratamento, daqui a 3 meses ele vai estar bom, tal, não sei o quê. Então, daqui a 3 meses a gente vai ter um outro exame. Com o exame que a gente tem hoje, o resultado, o diagnóstico é esse. Não dá para você tomar o remédio de infecção urinária hoje. Uma infecção que não veio ainda. Você vai ter em 6 meses. Do jeito que está agora, está muito legal. E aí eu falo com a maior tranquilidade de novo, por quê? Porque no início da temporada, ele falava assim, essa derrota aqui que o X teve no campeonato Xiano, é normal. O Y teve no campeonato Yliano, é normal. Vai perder mesmo alguns jogos. Porque era normal, e é normal. O passar do tempo vai afinando coisas, os times vão ficando mais fortes fisicamente, tendência as ideias... evolução, né, Mar? E agora a gente vê que tá muito bom, sabe? Assim, até, de vez em quando, você vai ver o início da temporada, um primeiro tempo, um segundo tempo, um jogo espetacular, seguido de um jogo fraco. Sim. Isso não está acontecendo com o Flamengo. O time tem melhorado passo a passo. E aí o Donan nos lembra de uma coisa. O treinador a gente conhece. Isso. A gente viu esse treinador durante muito tempo. Esse treinador é muito sério, ele é muito bom e ele é detalhista, a gente já está vendo um pouco do que pode ser o Flamengo. Mas aí o Pedro vai até me ajudar. Sabe por que não está acontecendo? Porque já aconteceu. O início do trabalho do Tite não é agora. Isso. Ele começou em novembro e lá o time oscilou. Ao contrário daquela tela que quando a gente mostrou, eram técnicos que iniciavam trabalhos e técnicos assim com trabalhos com culturas diferentes, com conceitos diferentes, né, metodologias e com trabalhos assim muito particulares, não é? Então, Domi, Paulo Souza e Vitor Pereira chegaram para reconstruir tudo. E o time sofreu muito no começo. O Tite não, nesse momento já não é mais uma pré-temporada para ele. Ele já sabe como trabalhar ali, Pedro. Roubou exatamente o que eu ia falar, Bruno. Porque quando vocês estavam falando
exatamente desse quadro desses treinadores aí, das mudanças dos inícios de ano, porque por mais que você tenha adversários mais fortes, é um Flamengo muito sólido, muito consistente, mas exatamente de um ano para o outro derrubava tudo, basicamente, né? Só o Jorge Jesus na virada de 19 para 20, o Rogério Ceni naquela temporada da pandemia atropelada que houve ali, que basicamente não houve tempo também para trabalhar. Então, que tiveram a chance ali de passar de uma temporada para outra. Os outros tiveram que pegar meio que o bonde andando, fazer um novo time, recuperar. Por exemplo, o Vitor Pereira no ano passado perdeu o João Gomes, não tinha o Gerson em condições, aquela questão dos 40 dias de férias, enfim, uma situação mais complicada. E daí a importância do Flamengo ter conseguido convencer o Tite, que já mostrou uma evolução no ano passado para conhecer o ambiente, o que ele gostaria, o que ele não gostaria. A gente, hoje em dia, tem pouco acesso ao Ninho do Urubu, mas de vez em quando ainda tem. E todo mundo lá ressalta como o Tite modificou bastante o ambiente já de cara, assim, naquela mudança do Sampaoli para o Tite, a importância que ele vai na tia da cozinha, dar um cumprimento e tudo mais, e falar que você é parte importante daquilo, do dia a dia. Então é um ambiente um pouco não, consideravelmente mais leve em relação ao Sampaoli, e isso é muito importante, destacado pelas pessoas internamente, e acho que aí tem um impacto direto para você possibilitar um time mais competitivo, um grupo mais integrado. E aí tem uma cena muito impactante do Fla-Flu no último sábado, que é o Arrascaeta, que dá um carrinho, desarma o Arias aos 41 minutos do segundo tempo, pouco antes do segundo gol. Foi muito exaltado pela torcida, porque é um jogador técnico, participando do jogo, e também porque fisicamente ele está inteiro, que era um grande problema das últimas temporadas. Então está ali mentalmente também dentro do jogo e fisicamente na partida. Então acho que o Tite modificou bastante, tornou esse Flamengo muito competitivo. Se vai conseguir manter essa pipa lá no alto, aí a gente vai ter que ver com o passar da temporada, até porque a Copa América promete dar um golpe muito forte nesse elenco do Flamengo, né? Que é interessante, a gente tava pegando a escalação aqui do Flamengo contra o Fluminense, né? E assim, ajuda até o Tite, o contraste ser com o Sampaoli, né? Sai do Sampaoli pro Tite, para ele é uma vantagem maravilhosa, né? Porque a gente sabe o quanto o Sampaoli é complicado no dia a dia. Até para ele dá um salto que ele já começa como um Buda lá dentro do... No nível de tratamento, educação... Só de falar bom dia, ele... Putz, que cara incrível. E de qualidade também, né? De qualidade tem outra coisa. Da comissão também, né? Que teve auxiliar dando soco em jogador dentro do Flamengo. O ambiente era completamente pesado. Hoje é um ambiente leve. Kleber Xavier e César Sampaio. São caras muito competentes também, entre né? nós, né? Assim, e é interessante... Pessoal da preparação física, Sinistro. pelo amor de Deus. Olha o impacto do time aí. Opa, análise tática. Vamos lá, então. Eu olho, mas eu não enxergo. Por isso eu peço ajuda pro Mário Marcos. Não, mas o De La Cruz não tem como não enxergar. E o que a Mariana disse, a gente daqui a pouco vai ver os números do De La Cruz também dando assistência e fazendo gol. Porque a carreira dele é uma carreira com gols também, é uma carreira de participação ofensiva. A carreira dele é em quase todo o campo, hein? Mas o De La Cruz, na melhor versão, que caiu no gosto do torcedor do Flamengo e que resolveu o problema, é esse daqui. Eu entendo como sim. Bruno, olha esse cara. Parece que não é só um, parece alguns. E ele é o cara para pressão. E os outros jogadores sabem que ele está fazendo a pressão e vão diminuindo espaço para a linha de passe. Se você está com a bola, você logo entende, eu preciso passar aqui, ali. E o De La Cruz diminuindo o espaço, os outros estão juntos na cabeça e entendem, preciso diminuir a linha de passe aqui, cortar a linha de passe ali. E ele faz isso como poucos. Vamos lá, posse de bola com o Fluminense. Ele está ali no meio, ó, argolado. Olha ele na perseguição. A bola sai de um lado, sai para o outro. Ah, agora não é comigo. Não, é sempre comigo. Mas ele vai até lá no gol? Sim, ele vai no gol. E olha como o Flamengo gira em torno da pressão dele. Nesse lance, foi até discutido lá a possibilidade do pênalti. Mas era ele forçando o erro. Era ele trabalhando para a retomada de posse de bola. Na entrevista que ele concedeu, perguntaram para ele se é a questão de ser ambidestro. E é exatamente um ponto que me fascina. Sabe por quê? Porque o marcador fica completamente confuso quando um jogador como ele recebe a bola.
ele está recebendo a bola aqui, ele vai girar o corpo, ele vai arrumar o corpo para dar o passe com a outra perna. Quem marca sofre, viu? Porque não. Perceba, jogada de contra-ataque. Só para a gente não perder ele de vista. Ele está aqui, ó. Então vamos lá. Contra-ataque, o Pedro com a bola. E ali, olha ali, um erro fatal. Ele vai receber a bola com muito espaço. Com qual perna ele vai tentar o passe? Recebe a bola, perna esquerda. Ele recebeu a bola e com a maior cara de pau, fala que não é canhoto, fala que não é ambidestro. Ele recebe a bola, não ajeita o corpo, não é nada disso. A bola está ali para ser tocada com a perna esquerda. Ele toca com a perna esquerda. E depois o lance segue. Aí, então, agora você cria uma verdade. Mas, desculpa, porque se fosse com a perna direita, ele poderia até tocar, abrir do outro lado, né? Porque ele recebe e vai tocar aqui no passe cruzado dele. E ele ganha tempo também. E aí ele vai lá e já acelera pelo meio. E aí o zagueiro, o marcador... Bom, gente, a gente viu na Premier League no final de semana. O Van Dijk contra o Haaland. Ele não ia no bote direto. Ele ficou esperando uma definição. Até que o Haaland define e o goleiro pega. O marcador, ele fica sempre observando. Esse cara está conduzindo com a esquerda, daqui a pouco ele gira para a direita. O cara que marca o De La Cruz fica louco. Porque, assim, ele é um cara que a qualquer momento coloca, com qualquer perna, alguém na cara do gol. Vamos para o outro lance, então. Para não perder ele de vista, a ele aqui. Você percebe que só ele está vendo essa jogada? Tô vendo esses dois aqui, ó. Caramba, bicho. Olha o tumulto. Caramba. Olha a quantidade de camisa do Fluminense fechando a visão dele. Incrível. E mesmo assim, ele carrega a bola e ele acha um passe com a perna direita. Olha isso. No meio da defesa. Pronto, recebeu a bola, não perca ele de vista. Ele está participando da jogada ali pelo meio. Recebeu a bola com a perna direita. Olha. Nossa. O passe... Esperando ali do outro lado. Não, eu vou até voltar esse passe, porque esse passe... Você percebe que só ele está vendo essa jogada? Tô vendo esses dois aqui, ó. Caramba, bicho. Olha o tumulto. Caramba. Olha a quantidade de camisa do Fluminense fechando a visão dele. Incrível. E mesmo assim, ele carrega a bola e ele acha um passe com a perna direita. Olha isso. No meio da defesa. E o passe é muito perigoso. Trata-se de um jogador que se entrega para o esquema a ponto de La Cruz, faça o trabalho sujo, faça uma perseguição, a pressão, vá ao seu limite. Ele faz. De La Cruz, você recebeu a bola agora como armador. Ele faz isso. Ô Pedro, nesse sentido, e você chamou atenção para um ponto muito importante, que é a paralisação, né? Paralisação não, a continuidade dos jogos durante a Copa América. O Flamengo pode perder muitos jogadores. Ele entende que ele tem elenco suficiente para suprir, assim, todas as ausências, as perdas? Bruno, na verdade o Flamengo está bem irritado com essa situação porque entende que enviou uma proposta à CBF, poderia ser facilitado nesse sentido em relação ao Campeonato Brasileiro, né? Aquela inversão de datas com Copa do Brasil, para pelo menos minimizar o estrago que será feito, e não gostou da resposta da CBF lá, a questão de os clubes têm condições de investir, etc., porque o Flamengo vai ser muito afetado. Tem o seu quarteto de uruguaios, que 3 são titulares hoje, inclusive o De La Cruz citado aí. O Vinha não é titular, mas às vezes tem boas condições de chegar na Copa América como um dos titulares. O Pulgar é titular, então essas são convocações certeiras. E aí você tem o Ayrton Lucas, que pode ser, está convocado no momento pelo Dorival Júnior. Então o Flamengo ficaria sem os 2 laterais pelo lado esquerdo. Você tem o Pedro em ótima fase, 11 gols em 11 jogos, se contar os 2 amistosos no início do ano. Você tem aí, sei lá, o Gerson é mais difícil porque tem essa questão agora que ele está afastado, então vai prejudicá-lo bastante nessa corrida. Mas você pode ter outros jogadores observados. Fabrício Bruno foi convocado, então o Flamengo pode perder vários jogadores aí. O Flamengo está irritado, preocupado com essa situação do meio de ano, porque o Marcos Braz até falou, se eu não me engano, na apresentação que houve, a última no Ninho do Urubu, a gente não tem orçamento infinito para ficar contratando o elenco dobrado para ter que lidar com a perda de 6, 7, 8, 9 jogadores titulares especialmente. Então o Flamengo está irritado, preocupado, e isso preocupa também, claro, a comissão técnica. Vai ter que usar o sub-20, foi a resposta do Marcos Braz. Pedro, obrigada, viu, pelas suas informações. Boa sequência de trabalho para você.
Tá aí, meus amigos! Gostaram do vídeo, cara? Que análise tática do De La Cruz, né? Ali pelo Mário Marra, né, galera? Topzera, né? Merece o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Ative o sininho se você ainda não ativou, cara. Marca todas para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. O Flamengo será muito prejudicado pela Copa América. Oh, se será muito. Não só o Flamengo, outros times também, cara. É um absurdo essa CBF, né? Ela só quer dinheiro dos clubes e na hora de ajudar os clubes, ela não ajuda, né? Custava, cara, adiar 2 semanas que fosse o Campeonato Brasileiro para não afetar tanto as equipes, pelo menos ali as 2 primeiras semanas de competições. Porque assim, galera, tem a fase de grupos, é igual a Copa do Mundo, tem a fase de grupos e depois tem o mata-mata, oitavas, tem as quartas, semifinal e final da Copa América. Então assim, a gente não sabe se a seleção do Uruguai vai chegar na final. Ela pode cair antes, a gente não sabe se a seleção brasileira vai chegar até a final. E o mesmo vale para o Chile. Eu estou citando essas 3 equipes porque são os convocáveis, né, da seleção do Uruguai, Chile e também da seleção brasileira, que são onde a gente perde mais. Seleção do Uruguai, cara, 4 jogadores, Varela, Arrascaeta, De La Cruz e Matias Vinha. No Chile tem o Eric Pulgar e pela seleção brasileira neste momento estão convocados o Ayrton Lucas e também o Fabrício Bruno. O Flamengo só tem a perder com a seleção brasileira. Lamentavelmente, né, galera? O Flamengo paga o salário do jogador e na hora que precisa dele tem que ceder de graça para as seleções. É muita sacanagem, né? Isso tinha que mudar, cara. Tinha que mudar. Muito obrigado a todos vocês, saudações rubro-negras e até mais. Fui!